Brasil vale a pena ou é furada? Estamos batendo recordes de venda dos elétricos em 2026, mas será que o brasileiro tá sabendo fazer conta? O Dolphin Mini gasta 10 centavos para rodar 1 km, enquanto isso um carro popular 1.0 gasta cerca de 60 centavos. Em roda 800 km por mês, economiza R$400 só em combustível. Isso dá 4.800 de economia no ano. E quanto mais você roda, maior é essa economia. A manutenção também é menor, já que o motor elétrico tem menos peças. Não troca óleo, não tem embreagem e por conta disso a manutenção do elétrico é mais barata. Mas aí vem o que a galera patrocinada pelas montadoras elétricas não fala. Se você tem na garagem uma tomada 220, à noite você vai lá, carrega, de manhã, bateria cheia, não faz viagens longas ou tem um segundo carro a combustão, esse acaba sendo o perfil ideal para esse veículo. Agora, se você mora em apartamento, o condomínio não autoriza a instalação, vai ficar dependendo do eletroposto público. Carregar em casa vai custar cerca de 80 centavos o quilowatt-hora. Já no eletroposto público pode chegar até 2,10. A economia de combustível começa a encolher e aqui no Brasil a gente tem pouca infraestrutura para muitos carros sendo vendidos. Fora isso, viagem mais longa, você não tem outro carro, precisa planejar cada ponto com muita antecedência. E pode chegar no carregador, ele estar ocupado ou então quebrado. E por fim a revenda, não adianta você economizar R$4.800 de combustível se na hora que você vai vender perde logo 30 mil. Os elétricos de luxo que chegaram antes já estão com uma desvalorização absurda. Porsche Taycan 4S 2023, a FIP estava em 874 mil no lançamento, hoje está em 526 e eu achei uma venda por 460 mil. BYD Tan chegou no Brasil a 474, hoje a FIP está em 242 e mesmo nesse preço não é todo mundo que quer. Então elétricos mais caros, com 4 anos de uso, com essa desvalorização absurda, não tem economia nenhuma de combustível que compense. Porém, agora os mais baratos. BYD Dolphin chegou em 2023 por 150 mil. Hoje a FIP está por 116 mil e tem carro anunciado por 116 com 100 mil quilômetros rodados. 22,67% de desvalorização em 3 anos. Algo totalmente normal no mercado e que teve ainda uma grande economia de combustível. Comenta aí, você acredita que... Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje aqui darei a minha opinião sobre esse tema polêmico, o carro elétrico no Brasil. Vale a pena ou é uma armadilha? Mas antes, pessoal, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para que o YouTube notifique vocês toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Beleza? Pois é, pessoal. Vocês viram o vídeo aí, né? Parece que ter carro elétrico deixou de ser uma promessa distante e passou a fazer parte da realidade do consumidor brasileiro. Mas em um futuro breve, pode se tornar um pesadelo gigantesco para quem comprou. E por que eu digo isso? Por conta das novas tecnologias que vão surgindo, ou seja, baterias de carros elétricos mais modernas. Enquanto as novas tecnologias surgem, as antigas ficam o quê? Obsoletas. Assim como qualquer outra tecnologia que é ultrapassada. E o que acontece com quem é obsoleto? Isso mesmo, perde valor. Ou seja, a desvalorização vai ser tão absurda que é bem provável que com 40 a 50 mil reais em 2030 seja possível comprar um carro elétrico por tamanho de desvalorização que ele sofreu ao longo dos últimos anos. E existe uma diferença enorme entre dizer que um produto está vendendo muito e dizer que ele é uma boa compra para qualquer pessoa. É justamente aí que começa a discussão mais importante. Não basta olhar para o número de carros elétricos vendidos ou para a economia de combustível anunciada pelas montadoras. É preciso colocar tudo na ponta do lápis. Preço de compra, energia, combustível, manutenção, impostos, carregamento, autonomia e principalmente a desvalorização. Porque todo carro ele passa por desvalorização. Uns mais, outros menos. E o carro elétrico pode ser extremamente econômico para uma pessoa e uma escolha financeira ruim para outra. Porque cada um tem seu contexto. A resposta depende do perfil de uso da pessoa. Começando pelo número mais fácil de entender. Quanto custa rodar 1 quilômetro? Um carro popular a combustão que faça entre
10 e 12 quilômetros por litro. Considerando uma gasolina próxima ali de R$ 6 por litro, pode gastar aproximadamente 50 a 60 centavos por quilômetro. Um elétrico compacto com consumo próximo de 9,6 kWh a cada 100 km carregado em casa, e considerando uma tarifa residencial de aproximadamente ali de 80 centavos por kWh, ficaria perto de 8 a 10 centavos por quilômetro. A diferença é enorme, quase que 10 vezes. Em 1.000 km rodados no mês, a gasolina poderia representar algo em torno de R$ 500 a R$ 600, enquanto a energia ficaria R$ 80 a R$ 100. Em um ano, essa diferença pode ultrapassar R$ 4.000. Para quem roda 2.000 km por mês como motorista de aplicativo, representantes comerciais e profissionais que passam o dia na rua, a economia potencial cresce ainda mais. Mas existe uma condição fundamental. Essa conta pressupõe que o carro seja carregado principalmente em casa. Quando o proprietário depende de carregadores públicos, o custo de energia sobe e a vantagem diminui. Para entender se um carro elétrico faz sentido, uma das primeiras perguntas deveria ser: onde esse carro será carregado? Para quem mora em uma casa e possui garagem com instalação elétrica adequada, a experiência tende a ser muito mais simples. Você chega, conecta o veículo e deixa carregado durante a noite. No dia seguinte, o carro está pronto para uso. Quem possui geração solar pode reduzir ainda mais o custo energético, embora seja necessário considerar o investimento feito na instalação do sistema. O problema aparece para quem mora em condomínio. Alguns prédios não possuem infraestrutura elétrica preparada. Outros exigem a aprovação do condomínio e existem situações em que a instalação individual pode ser proibida ou dificultada. Nesse caso, o proprietário fica dependente da rede pública. E aí muda tudo. O preço do quilowatt-hora pode ser maior. Alguns carregadores podem estar ocupados, indisponíveis ou serem lentos. E uma tarefa que em casa levaria apenas colocar o carro na tomada passa a exigir todo um planejamento logístico. Esse é um dos pontos que mais confunde o consumidor. IPVA é um imposto estadual. Portanto, não existe uma regra nacional única que determine que todo carro elétrico brasileiro é isento. O benefício depende do estado, do tipo de carro, do valor do carro, em alguns casos de características específicas de fabricação ou utilização. Por isso, qualquer cálculo de custo total de propriedade precisa começar pela legislação do estado onde o veículo será registrado. Em alguns locais, existem benefícios importantes para carros elétricos e híbridos. Em outros, a cobrança é integral ou segue regras diferentes. Isso significa que duas pessoas comprando exatamente o mesmo carro podem ter custos anuais completamente diferentes apenas por morarem em estados diferentes. O IPVA pode ajudar bastante na conta, mas jamais deve ser tratado como uma vantagem garantida para todos os compradores. O erro mais comum na comparação entre elétrico e combustão é olhar apenas para o custo de abastecimento. Imagine que um elétrico economize R$ 4.000 por ano em combustível, mas custe 30 mil a mais na conta. Essa diferença não aparece não aparece assim magicamente, não desaparece, né? De forma mágica. Ela precisa ser recuperada ao longo dos anos. Por isso, o consumidor deve pensar em um custo total de propriedade e não apenas em custo por quilômetro. Quanto mais a pessoa roda, mais rapidamente a economia operacional pode compensar uma eventual diferença de preço. Mas quem roda pouco, a situação é diferente. Se o proprietário utiliza o carro apenas para aos finais de semana e percorre ali 5.000 km por ano, talvez a economia de energia não seja suficiente para compensar rapidamente um preço de compra maior. O carro elétrico, portanto, tende a ficar mais interessante conforme aumenta a quilometragem anual.
E existe uma variável que pode ser muito mais importante do que economizar alguns centavos por quilômetro: a desvalorização. O carro é um bem de consumo. Na maioria dos casos, perde valor ao longo do tempo. No mercado de elétricos, essa questão merece atenção especial porque a tecnologia está evoluindo rapidamente. Os preços dos veículos podem mudar de forma agressiva. Um modelo que hoje parece moderno pode enfrentar a concorrência de outro veículo com bateria maior, carregamento mais rápido, maior autonomia e um preço menor. E isso pode pressionar o valor dos usados. A situação não é igual em todos os modelos. Elétricos populares com preços mais acessíveis e grande demanda podem apresentar comportamentos completamente diferentes de modelos premium de centenas de milhares de reais. Por isso, antes de comprar, é importante pesquisar anúncios de usados, históricos de preço, liquidez e procura pelo modelo. Economizar R$ 4.000 por ano e perder 30 mil a mais na revenda não é uma economia, é apenas uma transferência de custo. A bateria é provavelmente a parte mais importante e mais cara de um veículo elétrico. Isso não significa que ela necessariamente vai apresentar problema rapidamente, mas significa que o comprador precisa entender a garantia, capacidade, a tecnologia e a utilização da política da fabricante. Também existe uma questão econômica. Quanto mais rápido a tecnologia evolui, maior pode ser a diferença entre um carro antigo e um modelo novo. Imagine um veículo atual, com determinada autonomia e velocidade de carregamento. Se, alguns anos depois, vamos botar 4 anos, surgiu uma tecnologia que permita carregar em uma fração do tempo e rodar muito mais quilômetros, os carros antigos podem sofrer pressão no mercado de usados. E isso não é exclusivo dos carros elétricos, mas a velocidade de evolução tecnológica torna essa discussão especialmente relevante nesse segmento. Na cidade, o carro elétrico pode funcionar muito bem. O motorista normalmente percorre distâncias previsíveis, retorna para casa e pode carregar durante a noite. Na estrada, entretanto, a autonomia passa a depender de velocidade, temperatura, relevo, ar-condicionado, vento, peso de veículo e estilo de condução. Além disso, não basta saber que um carro possui determinada autonomia oficial. É preciso saber onde estão os carregadores durante o percurso e quanto tempo será necessário permanecer parado. Um carro a combustão pode abastecer em poucos minutos e continuar a viagem. O elétrico precisa de um planejamento. Para quem viaja frequentemente por regiões com boa infraestrutura de carregamento, isso pode ser administrado. Para quem percorre áreas remotas, a situação exige muito mais cuidado. Ou, às vezes, é melhor nem ir. E é justamente nesse ponto que o carro híbrido ganha força. Ele combina motor elétrico e motor a combustão. Na cidade, consegue aproveitar a eficiência do sistema elétrico. Na estrada, quando a bateria precisa ser abastecida, o motor a combustão elimina a dependência de eletropostos. Para quem não consegue instalar carregador em casa, isso pode representar uma solução prática. O híbrido não necessariamente terá o mesmo custo operacional de um carro elétrico carregado em casa, mas também não impõe exatamente os mesmos desafios de infraestrutura. A decisão passa a ser menos ideológica e mais matemática. Quanto você roda, não é? Quanto você roda, onde roda, o que consegue abastecer e quanto pretende ficar com o carro. O carro elétrico tende a fazer mais sentido para quem roda bastante, principalmente dentro da cidade, possui carregamento residencial e pretende ficar vários anos com o veículo. Para esse perfil, a combinação de energia baixa, menor necessidade de manutenção e possibilidade de benefícios tributários pode reduzir uma economia relevante. Motoristas de aplicativos, profissionais que percorrem muitos quilômetros diariamente e famílias com garagem própria podem encontrar uma vantagem operacional significativa. Por outro lado, quem roda pouco, mora em condomínios sem carregador, viaja frequentemente para regiões com pouca infraestrutura ou troca de carro a cada 3 anos ou 4 anos, precisa prestar muita atenção à desvalorização e ao custo de carregamento fora de casa. A maneira correta de comparar um carro elétrico com um carro a combustão não é perguntar qual deles é mais barato para abastecer. A pergunta correta é:
Quanto dinheiro eu vou gastar para comprar, utilizar, manter e vender esse carro durante um período em que pretendo ficar com ele? A conta precisa incluir preço de compra, financiamento, seguro, energia ou combustão, manutenção, pneus, impostos, licenciamento, carregador residencial, eventuais gastos com eletroposto e valor de revenda. Só depois disso podemos descobrir o verdadeiro custo por ano e por quilômetro. E ainda tem um fator que é imprevisível, que é o mercado. Tá? É perfeitamente possível que o elétrico seja o vencedor nessa conta. Também é perfeitamente possível que o híbrido ou até mesmo o carro a combustão usado seja mais racional para determinado consumidor. A discussão sobre o carro elétrico não deveria ser uma guerra, né, entre quem gosta de tecnologia e quem prefere o carro tradicional. Antes de comprar, faça as contas. Se você roda muito, consegue carregar em casa e pretende ficar bastante tempo com o carro, o elétrico pode representar uma economia importante. Se não consegue carregar em casa ou troca de veículo frequentemente, o híbrido pode oferecer um equilíbrio mais interessante entre economia e praticidade. No fim, a pergunta não é se o carro elétrico é bom. A pergunta é se ele é bom para você e a desvalorização será de quanto daqui a 4 anos. E essa resposta só aparece quando todos os custos entram numa mesma planilha. Enquanto não aparece, observe o movimento do mercado. Lembrando, pessoal, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para que o YouTube notifique vocês toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Beleza? Obrigado por me acompanhar e até o próximo vídeo.